nem o tema. Será que ele lembra do tema? Tem uns temas engraçados, né? No casamento da Eunice, a minha filha, com o irmão Márcio, o tema foi dívidas. Resta saber se eles não têm dívidas, né? Se a mensagem fez efeito, né? E o pastor José Limeira, hoje, faz parte da mesa no plenário, do encontro em Goiânia. Até a irmã Ivanilda está aí hoje. Ô, irmã, Deus te abençoe. É a sogra do irmão Paulinho, né? E o sogro, o irmão José Belani. E, como ele disse ontem, agora nós estamos mais perto, né? Pelo menos na mesa. Eu sou o secretário dele, né? Ali na mesa, de todos os pastores, eu sou o secretário. Eles colocam uma pessoa bem assim, carrancudo, para impor respeito. E o pessoal respeita mesmo, vocês precisam de ver. Tem lá uma campainha, olha, faz tempo que a gente não usa a campainha. Basta dar uma olhada assim, alguém que está conversando. Só que a gente olha sorrindo, né, irmão? Do jeito que eu trato vocês aqui, né? Alguém disse, né? Ô, irmão Limeira, se passar um pouquinho das 11, não tem problema não. Eles aumentaram a água do feijão hoje e demora a secar. Alguém que esteve aqui no começo da semana que passou, ele é um pastor. Ele nunca foi no encontro. Ele é um pastor novo ainda, né, jovem. E ele disse, pastor Adil, me fala um pouco do encontro. Eu falei, irmão, eu te convido, eu posso te introduzir lá no encontro nacional, se o senhor quiser, para o senhor ver como que é. Ele falou, olha, me falaram que lá tem uma hierarquia, que é homem sobre outro. Eu disse, não, irmão, estão enganados, que isso? Lá nós somos todos irmãos. Lá todos os pastores são pastores autônomos, representando suas igrejas que são autônomas. Lá o foco é a mensagem. Nós reunimos para orar, cantar, ouvir outros pastores pregando para nós. Se tem algum problema no campo, fazemos uma comissão e discutimos e aconselhamos e procuramos resolver com a Bíblia, né? E a mensagem. Porque a mensagem, ela foi extraída da Bíblia. Lá não tem ninguém maior do que o outro. Não. Existe essa mesa para poupar o anfitrião, que no caso, o saudoso pastor Joaquim Gonçalves, idade avançada, né? Então, não era todo o problema do campo que levava ao pastor Joaquim ultimamente. A mesa, composta ali de 8, hoje é 8, né? 8 ou 7 pastores, inclusive o pastor Jonas Feliz Pimentel, que ainda não é tão idoso, né? Tem a minha idade, o cabelo dele está mais branco que o meu, o peso é bem maior, né? Ele não esperava, ele nunca lutou para isso, ele nem sonhava de ser o pastor da igreja de Goiânia, como a mim também. Eu nunca sonhei, pelo contrário, eu tinha aviso de Deus que não seria eu. Nunca me preocupei com isso, né? Isso é uma lição para nós, porque o que Deus faz é totalmente diferente daquilo que a gente pensa. Totalmente. Agora, haviam alguns que estavam de olho ali, tinha alguém até torcendo para o pastor Joaquim morrer? Tinha. São espíritos maldosos, com segundas intenções, né? Entendeu? Então, eu disse para ele, não, irmão,
O senhor precisa ir lá e está... O senhor disse que nunca foi, só escuta falar mal do companheirismo, a ponto de dizer que tem uma hierarquia. Não é isso. Tem que ter alguém na frente, na liderança, coordenando, senão vira bagunça. Senão vira bagunça. Então, o pastor Limeira é um dos componentes da mesa no plenário, e ele se sai muito bem. Ele é calmo, ele é tranquilo, ele não é apavorado. A igreja dele sabe que pastor vocês têm, vocês estão de parabéns, viu? Somente crer, são 10 horas e 1 minuto. Fizemos muita coisa dentro de pouco tempo. Nesta manhã feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Querido Pai Celestial, agradecemos, ó Deus, a este povo tão bom, irmãos de fé igualmente preciosos, que tem nos recebido tão bem. O Senhor tem cuidado desse redil, dessas ovelhas, tão bem cuidados, e nós nos sentimos tão bem aqui, vendo esses irmãos aqui. Somente o Senhor pode fazer isso. Isso é prova de que de fato o Senhor está no nosso meio, de que o Senhor não alçou voo do coração dessas almas. Permaneça, Senhor, em nós até o dia da aparição do Senhor Jesus. Conduza-nos, ó Deus, como um bom pastor que é o Senhor. Não permita o desvio. Nos ajude a não olhar nem para a direita e nem para a esquerda, porque o nosso alvo é o Senhor Jesus Cristo. Se conosco, apague nossas transgressões, parta o pão da vida para nós mais uma vez. Para isso nós estamos aqui. Queremos sair daqui melhores do que chegamos. Confiados nisso nós estamos e te pedimos, desde já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Bom dia, irmãos, na paz gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Pastor Adilson sabe como quebrar o gelo? A gente já chega aqui bem à vontade, né? Bem relaxado. Eu vejo isso com os irmãos que ele chama aqui, e isso é muito bom, né? Eu jamais tentaria imitar, né? Não daria certo. O pastor Adil tem o jeito dele, a forma dele, peculiar, pelo que muita gente agradece. Eu me sinto muito bem aqui à vontade, porque a gente vê vários irmãos aqui, que a gente conheceu aqui na época que a gente iniciou a nossa fé aqui, inclusive o irmão Jonas cantou aqui. Cadê ele? Irmão Jonas? Ah, está ali. Irmão Jonas. Muitos anos que eu não vejo o irmão Jonas, né? Já está de cabelinho branco já. Quando eu conheci ele, cabelinho pretinho. Agora está ali firme, a gente fica feliz, viu, irmão Jonas? De ver você aqui, irmão Adão ali, tantos outros, né? O irmão Adeilde, irmão Ambrosino e tantos outros que a gente conhece por aí. A gente volta aqui e a gente vê esses irmãos firmes, irmão Fernando Duran ali também, vi ele só de longe assim, né? E a gente fica feliz de ver esses irmãos. Tem que ter alguém assim, alguém tem que se firmar para a gente seguir esses exemplos, né? Até porque um cristão, ele não é volúvel. O profeta fala na mensagem, veio adentro. Um cristão não se exaspera, não fica batendo cabeça para lá, para cá. Se nós temos, né, um porto seguro, então a gente ancora, irmão ali, olha, é lindo. Irmão Aurelino transmite uma alegria muito grande para nós, né? Amor é lindo. Amor é lindo. É, só quando ele me dá um abraço, pastor Adil, quase quebra o meu pescoço. Ele dá um abraço forte, irmão Zé Antônio está ali também, né? Deus abençoe, irmão Zé. Vários irmãos aqui, né? A gente se sente bem mesmo aqui no meio de vocês. Somos uma família, né? E vendo o irmão João Moreira sendo honrado aqui com a sua família, eu também me sinto honrado, né? Quando um membro é honrado, todos são também, né? Aproveito para dar bom dia para a igreja de Jaú, que está em conexão também. A minha família lá na Paraíba também está em conexão. Minha mãe, minhas irmãs lá. Sua esposa não veio, eu esqueci de falar. Minha esposa não veio, porque a gente vai viajar amanhã cedo, pelo menos está programado. E ela preferiu ficar para economizar um pouco as forças, né? Mas ela está lá na igreja. A minha família está lá na igreja de Jaú. Estão acompanhando também o nosso culto abençoado, né? Vendo aqui o pastor Adil mostrar essa segurança, transmitir para a gente essa segurança, firmeza. E eu estava pensando ali, meditando um pouco, que nós somos estimulados a pedir. Jesus nos estimulou a pedir. São Mateus 7, versículo 7. Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Buscar e encontrareis. Isso a gente vai fazer, né? Enquanto vivermos aqui. É um recurso que Ele deixou para nós. A oração, a súplica. Mas Ele não só dá para nós o que nós pedimos. Ele dá muitas coisas que nós não pedimos. E são, de fato, irmãos, as melhores coisas. Eu não pedi vida eterna, Ele me deu. Não pedi um profeta, Ele me deu. Não pedi um pastor, Ele me deu. Não pedi uma igreja, Ele me deu, né?
Então, Ele vai dando coisas para nós. Assim como o pai dá coisas para o filho, que o filho não pede, Ele vê uma necessidade, Ele dá. E assim é o nosso Deus, né? E um grande patrimônio, irmãos, que Deus dá para nós é um pastor, uma igreja, um ministério. Isso precisa ser valorizado. Eu sei que vocês valorizam e consideram o ministério, né, que Deus deu para vocês, o vosso pastor. Considere isso, valorize, nunca permita um espírito de insatisfação tomar lugar no seu coração, na sua vida, em relação ao pastor ou ministério. Seja grato, agradeça, porque isso aqui, irmãos, é dádiva de Deus. Cuidar de nossas almas não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Sim, um aviso aqui, né? Eu tinha marcado ele aqui, mas o irmão lembrou bem que amanhã haverá culto de oração em Jaú. Eu tinha cancelado, porque eu vou viajar amanhã, mas o nosso auxiliar, irmão Afrânio Costa, ele vai estar de folga amanhã, então os irmãos aí vai ter culto de oração amanhã. Então, vocês compareçam aí. O irmão Afrânio estará aí. Só na quarta-feira que não haverá culto, porque eu devo chegar. Se eu chegar na quarta, eu vou chegar de tarde já. E assim a gente aproveita, né, na segunda-feira, o culto de oração. Mas, como eu estava falando, não permitam o espírito de insatisfação entrar no coração. Quando o espírito de insatisfação entra, é a brecha para os espíritos maus entrarem. É a porta de entrada. A gente vê isso, irmãos, na era de Éfeso, primeira era da igreja. Tudo se iniciou com uma insatisfação, um espírito de insatisfação. Sabe com quem? Com os apóstolos. E aquilo foi daquela insatisfação, daqui a pouco passou para um murmúrio, uma murmuração. Murmuração manda para o inferno. Os murmuradores morreram, pereceram lá no deserto. O profeta fala, eles se perderam mesmo, motivados pelo espírito de murmuração. Aí daqui a pouco aquilo passou a ser pregado na igreja, aquela insatisfação, aquele murmúrio, daqui a pouco se tornou uma doutrina, né? O profeta mostra isso nas eras da igreja. Então seja grato pelo que Deus deu a você, pelo seu pastor, pelos seus diáconos, pela sua igreja. Há, irmãos, milhões de pessoas no mundo que desejariam estar sentados nesse banco ali, ó, ouvindo a verdade, e talvez eles nunca ouvirão. E você está aqui, ó, sendo alimentado. Nós não somos, irmãos, mendigos, espiritualmente falando. O maná tem sido distribuído constantemente para nós, não é verdade? Mas o maná sendo distribuído para eles, lá no deserto, mesmo assim havia murmuração, mas maná de novo, a mensagem é sempre presente, água da rocha. Mas de novo maná, café da manhã maná, almoço maná, jantar maná, não tem outra coisa. Era o mesmo alimento que eles comiam, que Josué e Caleb comiam também. Mas Josué e Caleb comiam com ações de graça. Graças a Deus tem maná hoje para nós. Graças a Deus.
E conosco é assim, né? Sempre que as portas da igreja se abrem, os irmãos vêm. E o Senhor Jesus parte o pão da vida para nós. Amém. Eu tenho aqui, irmãos, um levantar de mãos. A irmã me ligou pedindo. A seu favor, eu conheço a sua luta, a sua dificuldade. A irmã Carol Araújo, também o irmão Clodoaldo Capra e sua mãe. Deus abençoe. Fiquemos de pé, irmãos, vamos ler a Escritura. A gente meditar aqui um pouquinho. São João 1, do 35 ao 41. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, e vendo passar Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto, e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E eles disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é Cristo. Os irmãos podem assentar. Deus abençoe, né? A leitura de sua palavra. A pastora Adil já apresentou os irmãos que vieram conosco, por isso não é necessário fazer. Mas antes da gente ler alguma coisa aqui na mensagem, irmãos, ontem nós passamos direto ali, eu não olhei o número aqui, ele passou com a van, a gente foi lá até lá perto da estação. Eu me lembrei que eu iniciei minha fé ali na Assembleia de Deus, ali no Belenzinho ali. Congreguei um tempo lá. E aí eu ouvi um programa da nossa igreja, Assembleia, na rádio. E o pastor Adil colocou um programa lá na rádio, Difusor Oeste de Osasco. Aquele tempo, não sei se o senhor lembra. Lembra? Pois é, então eu comecei a escutar aquele programa. E aí eu fiquei animado, mas quando ele falava da Trindade, eu falei: ih, rapaz, estragou. Estragou. Mas a gente vai ouvindo, e a fé vem pelo ouvir. A gente vai ouvindo, ouvindo, ouvindo. E aí, eu ia ser teólogo mesmo, né? Eu tinha preparado tudo para iniciar o curso. Ali na Vila Mariana, tinha feito alguns cursos, mas eu ia entrar mesmo no seminário. E na sexta-feira, um dia de sexta-feira, eu falei: eu vou visitar essa igreja do profeta do século XX. E eu ia fazer a matrícula no sábado. E aí eu vim ali na Figueira, um dia de sexta-feira à noite. E quando eu entrei ali, Jesus falou no meu coração: o seu lugar é aqui. E foi mesmo. Aí eu não voltei mais na Assembleia. Aí o irmão que ia comigo, um colega, um irmão, né? Molimeira, você não vai lá? Eu falei: rapaz, eu não vou mais não. Por quê? Eu fui num lugar agora que é diferente lá. Rapaz, aí ele não compreendeu e não entendeu, né? E a gente, pela graça de Deus, estamos aqui até hoje, né? Eu me batizei, finalzinho de 86, me batizei lá. Depois, com o consentimento do pastor Adil, o pastor Miguel abriu um ponto de pregação ali em Carapicuíba, né, o pastor Miguel. Eu fui congregar com ele em 91. E a gente ficou lá até 97, quando nós mudamos para Jaú.
E graças a Deus estamos lá, né? E a gente agradece a vocês aqui, pastor Adil. Tem sido um companheiro, né? Eu só dou prejuízo para ele. Ele falou assim, ó, comprei 400 pães, só sobrou 2, um para mim, um para você. O culpado é você. O culpado é eu, ele falou para mim. O povo veio, aí só sobrou 2 pãezinhos, né? Aí a caravana de Mogi, o culpado é o pastor Limeira. E vocês vão ser abençoados, não é culpa do pastor Limeira, é o Senhor Jesus Cristo que quer vos abençoar. Não é verdade? Graças a Deus, né? Posso fazer um pedido? Pode. Fala um pouquinho do pastor Iraci, quando aconteceu. Pois é, irmãos, aí chegando em Jaú, eu comecei a viajar com ele, assim, por prazer mesmo, ele permitiu viajar com ele, a gente viajou. E aí, depois, passado um tempo, ele pediu que eu auxiliasse ele, saí do serviço, fui auxiliar, trabalhar para ele, assim, ajudar ele. E assim a gente se tornou amigos íntimos mesmo, né? Eu me considero assim, ele confessou muitas coisas, sim, coisas de ministério mesmo. A gente tinha essa intimidade. E aí a gente foi se familiarizando muito, assim. E ele tinha esse problema, um problema no coração. Não me recordo realmente o que era, mas era um problema no coração. Mas ele não reclamava nada. Aí depois, passado um tempo, a gente percebeu um agravamento. Uma vez ali em América Brasiliense, final do culto, ele deitou assim, atrás do púlpito, pastor Adil, deitou, ficou com a mão no peito assim. E eu queria levar ele para o hospital, e ele não permitiu. Não, isso passa. Isso às vezes me dá, mas isso passa, né? E a gente preocupou um pouco, né? Aí uma vez, a gente estava vindo de São Pedro, nós entramos lá numa chácara para deixar uns irmãos lá, e ele deu aquele problema também no carro, né? E aí eu falei, pastor Iraci, o senhor precisa ir no médico, precisa fazer uma consulta. Até comentei com os filhos dele, falei, seu pai não está bem, precisa fazer alguma coisa. Aí ele fez algum tratamento, alguma coisa, e assim, nós fomos para Goiânia, eu fui levar ele lá, ele já tinha me introduzido aqui, em 2005, né? Aqui nesse local mesmo. Foi a primeira vez que eu fui introduzido no plenário nacional, foi aqui. No regional ele já tinha me introduzido lá, São Joaquim da Barra, mas eu fui introduzido aqui pelo pastor Iraci, como um obreiro auxiliar, né? E aí, eu fui levar ele lá em Goiânia, e aí ele passou mal lá. Falou, olha, pastor irmão Limeira não tem condição de ficar. E despediu o pastor Joaquim, dos irmãos, Encontro Nacional de Pastores. Aí eu vim trazer ele em Jaú, e a gente veio conversando bastante, né, na estrada. Eu até entendi, assim, que ele ia passar algumas igrejinhas para mim, assim, da região, né, para aliviar ele, pelo que a gente ia conversando, assim. E eu entendi, assim, ele quer ficar só com Jaú, que é a igrejinha maior, né, e as demais, assim, a gente conversou um pouco, assim, nesse sentido. E aí ele foi internado, e aí foi agravando. Depois ele teve alta, foi quando ele me ordenou, me chamou, né, perguntou se eu tinha disposição. E eu falei, olha, pastor Iraci, a gente está aqui para ajudar, né? Sempre estive sem pretensões alguma. Lembrando do que foi falado aqui, eu nunca pedi aquilo, nunca manifestei, nunca imaginei isso, né? Mas a gente foi sendo introduzido assim no ministério sem perceber. A gente foi ajudando ali, vai. Daqui a pouco a gente estava envolvido com o ministério
E aí ele me ordenou a co-pastor. Aí depois ele precisou ir para Bauru, para o hospital estadual, e eu fiz um compromisso com o pastor Luiz Carlos Teixeira. Como ele morava lá em Bauru, eu falei, irmão Luiz, então o senhor faz assim, o senhor cuide do pastor Iraci aqui, o que precisar aqui, e eu vou cuidar do campo, né, da assistência, o campo. Aí até ele recuperar, né, a nossa expectativa é que ele iria recuperar. A gente jamais imaginaria que ele iria partir, né? E aí foi agravando. E aí, dia 25 de setembro de 2007, ele partiu, né? E aí a gente ficou assim. Quer dizer, num sentido, o campo sentiu a perda dele, uma perda muito grande, mas, vamos dizer assim, de modo geral, a coisa estava estruturada, né? Ele tinha estruturado e a gente estava ali dando prosseguimento àquele trabalho lá. E aí foi onde entrou o pastor Luiz Carlos Teixeira, que me ajudou demais, me ajuda até hoje. E aí fez os procedimentos, fez a eleição, tudo. E antes do saudoso pastor Iraci partir, então ele falou, olha, pastor Luiz Carlos, o senhor vai ficar com as igrejas do lado de lá do Rio Tietê, e o pastor Limeira fica com as igrejas de cá. As igrejas do lado de lá do Rio Tietê, porque o Rio Tietê corta, ali próximo a Jaú, então era a igreja da Cidade de Óleo, a igreja de Ourinhos e de Avaré. Aí ele falou, o pastor Luiz Carlos assiste aquelas lá, e o pastor Limeira as demais de cá, né? Jaú, Barra Bonita, assim por diante. E assim foi feito, o pastor Adil, e a gente vem remando nessa trajetória. A gente acaba arranjando inimigos também, e a gente acaba também conquistando muitos amigos. É uma regra, não tem como você não agrada. Jesus não agradou a todos. É verdade? O apóstolo São Paulo não agradou. Eu ouvi o senhor falando aqui do apóstolo São Paulo, né? Aquela experiência lá, um pastor. E a gente entende que assim, a mão sempre está estendida para qualquer um se procurar, só se eu não puder ajudar. Às vezes o irmão vai despedir de mim, quando despede de mim, eu falo, irmão, a porta da igreja continua aberta. Eu não vou fechar a porta para você. No dia que você chegar aqui, eu te abraço, de coração mesmo, sem reservas. Uma vírgula, irmão, de reserva não tenho. Pelo menos isso eu tenho a meu favor. Quando volta, é bem-vindo. A gente tem, vamos dizer assim, temos isso a nosso favor. Agora, agradar, é difícil, né, a gente agradar a todos, não tem como agradar. Mas é um resumo, pastor Adil, assim, né? Foi bom, né? E a gente teve essa perda do saudoso pastor Iraci, e, inclusive, foi uma perda nacional, né, pastor Adil? Pastor Iraci era um homem de muita visão espiritual, muito ajudou o plenário central. Espírito bom, humilde. Eu digo isso de coração mesmo. Humilde. Pois é. Agora, irmãos, aqui na mensagem, convencidos e então preocupados. Parece que eu nem tinha lido essa mensagem, fazia tempo, mas eu peguei ela recentemente, vi o pastor Lázaro Pérez lendo ela, lá em Chapecó, e me despertou. E eu
Li alguma coisa aqui, né? Nós vamos lembrar isso aqui. O profeta pregou ela em 1962, parágrafo 54. Agora, todos nós sabemos que estamos vivendo agora, estamos vendo um grande esfriamento ao redor da nação. Esfriamento. E esse esfriamento aqui é espiritual. A gente lembra das estações, mês de junho, por exemplo, junho, julho, um mês de frio. Aí depois vem agosto, aquele mês de vento, seca, queimada, todo lugar que você vai tem queimada nas rodovias assim, beirando as rodovias. Aí nós entramos agora nesse mês de outubro, mês de chuva. Mas o profeta identificou isso aqui, esse esfriamento. Ele diz: quando primeiro comecei, havia muito brilho nas reuniões, brilho do Espírito. Atraía, né, as pessoas problemáticas, enfermas, pessoas que desejavam o batismo com o Espírito Santo. Então, havia muito brilho. As pessoas estavam em reuniões de oração em todas as partes. Eles me criticavam, os jornais. Os jornais me criticavam. Uma mulher viajou 3.000 milhas de táxi apenas para uma reunião no Canadá. Eu creio, mais ou menos uns 5.000 quilômetros para uma reunião de táxi. Veja você, irmãos, o valor do esforço, da necessidade. O profeta disse que aqueles esquimós, acho que era lá no Canadá, Colômbia Britânica, alguma coisa assim, eles viajavam 40 quilômetros num trenó para assistir às reuniões do profeta. Eles, olha, irmãos, Deus abençoava tanto eles, que às vezes nem precisava orar, Deus já curava eles, por causa do esforço. Agora, você pensa que Deus não vê o seu esforço? O vosso esforço não é vão. Irmãos, nós estamos investindo aqui, vamos dizer assim, nós estamos investindo lá em cima, mas é através do seu esforço aqui. Porque nenhum cristão está preocupado com coisas naturais aqui, imbuídos atrás de coisas naturais. O nosso tesouro é lá. Agora, nós provamos isso com a nossa vida. Não é só falar. Não é só falar. Ah, irmãos, uma preocupação, como diz o profeta aqui. Uma preocupação correta e uma preocupação errada. Nós estamos interessados lá. Enquanto estivermos aqui, nós vamos ter que administrar o tempo, a nossa vida aqui, dentro da palavra. Quando a gente sai, a gente sofre a ação do inimigo. Quando a gente aventura fazer as coisas fora da palavra, é impossível não receber o dano, o troco, né? Mas é assim.
Os jornais me criticavam. E às vezes a gente recebe crítica também. Olha, você tem uma igreja tão perto aqui, você vai lá no centro de São Paulo, lá no Belém. Não tem igreja aqui, próxima aqui? Vamos, denominação aqui, outra ali. Eles não compreendem isso. Eles não compreendem isso. Por que que a gente sai de tão longe para vir, né, na igreja? E o profeta recebia críticas por causa dessa mulher que viajou 3.000 milhas. Agora, eles não estão preocupados mais. Parece que há uma queda nesse ânimo, nesta preocupação. O ânimo, irmãos, é um cartucho bom, uma arma boa. Você perde ele, você vai ver o prejuízo. Quando eu falo ânimo, para as coisas corretas. Para as coisas corretas. E Deus nos anima nas coisas corretas e nos desanima nas coisas erradas. Aí vem a luta, a maior batalha. Mas ele diz: parece que há uma queda, parece que não há mais muita preocupação, não, de modo algum, como deveria haver, muito pouca preocupação. Agora, sobre a única preocupação que temos, não é todas aquelas reuniões de oração, quando eu fiquei na plataforma uma vez por 8 dias e noites sem sair, tentando orar por todas as pessoas, e no final havia 40 e tantas mil pessoas esperando para receber oração, vê? Isso aqui, irmãos, é um fenômeno que só o Espírito pode fazer. Juntar pessoas em torno de uma reunião, no caso do profeta. Agora, o interesse não era propriamente na pessoa, mas era no ofício que estava nele. As orações que ele fazia tinham valor diante de Deus. Pessoas desenganadas, perdidas, desenganadas assim, do médico, melhor dizendo, né? Não perdidas, desenganadas, sem esperança, e chegava lá, a pessoa voltava boa, curada. Tinha pessoas que iam lá para receber o batismo com o Espírito Santo e voltava cheia, batizada com o Espírito Santo. Então, era isso que atraía as pessoas. Mas, na verdade, não era só isso. O que estava por trás dessa isca, que era a cura divina, era essa mensagem aqui, que restaura, que salva, que prepara para o grande evento. Irmãos, é o que nos atrai, é a mensagem. O alimento para a noiva é a mensagem. Por quê? Porque a mensagem revelou tudo que estava oculto na Bíblia. Todos os mistérios que estavam ocultos, desde antes da fundação do mundo, a mensagem revelou tudo para nós. Então, é isso que nos atrai. Eu saí, deixei a igreja para trás ali, deixei a Assembleia para trás, por causa da mensagem. Então, eu quero a mensagem. O que me alimenta é a mensagem. Não adianta querer me dar outra coisa. O profeta diz aqui, talvez não vai dar tempo de chegar lá, mas ele diz assim: olha, você pode dar um hambúrguer bem cheiroso, temperado para uma ovelha, ela foge daquilo. Não é alimento de ovelha. O alimento da noiva é isso aqui, esta mensagem.
Foi isso que me mudou. Foi isso que nos mudou. Agora o diabo, ele odeia isso aqui. Viu? O diabo odeia isso aqui. Ele não quer que você leia ela. Ele não quer, porque ele sabe, se você lê isso aqui no Espírito, isso aqui muda você. Muda. Ele não quer que o pastor traga a mensagem nem para o púlpito mais. Viu? Ele priva as pessoas da mensagem no púlpito. Agora, a gente tem visto isso, não é crítica, é uma realidade. É uma realidade. Por isso, nós somos gratos por termos, irmãos, isso aqui ao nosso alcance. O vosso pastor entrega a mensagem para vocês, está aqui, ó. Está aqui, ó. E como nós aprendemos com o saudoso pastor Joaquim, a gente fica livre do sangue quando a gente entrega a mensagem. Isso aqui dá confiança para nós. Então veja aqui. Fiquei 8 dias orando por pessoas. E ainda ficou 42 mil pessoas, depois ele corrige aqui. 28 mil pessoas que ficou esperando para receber uma oração. Eu não creio, irmãos, que essas pessoas foram frustradas. Depois Deus entrou em cena em favor delas. Porque Deus não frustra os seus. O cristão não se escandaliza. Um cristão não. Se ele não compreende, ele espera. Ele espera. Mas escandalizar, ele não faz isso, não. Ele não tem esse potencial de escandalizar. Ele diz, me perdoem, eu disse 42 mil, eu creio que se vocês olharem na revista ali, foi 28 mil que estavam esperando por milhas ao redor de Joanesburgo. Não havia nem mesmo um lugar que pudesse alugar, as barracas armadas pela cidade e tudo mais. Mas eles não estão tão preocupados mais assim. Vem, o fogo do reavivamento está morrendo. Porque se iniciou em 1906, lá na Rua Azusa, e se esparramou pelo mundo todo, aquele fogo. Mas foi como um fogo na cana, como a gente costumava ver lá, né? Você passa a ver aquele fogão, só a palha, daqui a pouco, 15 minutos, acabou. Mas isso aqui não. Isso aqui não. Isso aqui veio para ficar escrito nas tábuas de carne do coração do eleito. Não sai mais. Ninguém tira isso aqui. Mas veja aqui, agora a preocupação é, apenas venha e una-se à nossa igreja. Ou a maior preocupação é sustentar alguma missão radiofônica ou algum negócio na televisão e fazer disso alguma espécie de show. É o que nós vemos hoje. Igrejas aí com emissoras de televisão próprias, emissoras de rádio e assim por diante. E aí tem que angariar fundos para sustentar. Aí não importa os meios. Não importa os meios, né? Mas a preocupação deles agora é essa. Agora eles parecem não estar preocupados sobre... Você pode visitar esta igreja ou chamar as pessoas para virem ao altar. Anteriormente, elas apenas corriam até o altar,
sem precisar fazer chamada de altar. Agora, você tem programas de rádio, nós temos 5 programas de rádio na região, há muitos anos já. É raro, irmãos, um contato, e às vezes a pessoa chama, a gente vai lá, esclarece, mas parece que aquilo não vinga. Mas é o tempo que nós estamos vivendo. Anteriormente, o que fez esse programa de rádio? Fez o que nós estamos vendo, né? O que realmente... Ele veio para fazer o que fez, alcançar a alma eleita. E eu não penso em tirar os programas de rádio. Enquanto eu puder mantê-los, eu vou mantê-los. Porque não se sabe aonde está esta última alma. Então, o objetivo dos programas de rádio é alimentar quem já foi salvo, é alimento para nós. A gente escuta todo dia. A gente escuta todo dia nos programas de rádio. Para mim é alimento, eu escuto. Todo dia eu chego em casa depois do culto, 10 horas começa o programa de rádio, das 10 às 11. É o meu culto doméstico. Então me alimenta. Há outros, aqueles programas de rádio naquela região, vai servir para condená-los. Porque um dia Deus vai dizer, olha, eu estive lá. A minha voz esteve lá. Então, é para condenar aqueles que não valorizam. Mas nós valorizamos demais. Amém. Valorizamos sim, porque para nós é a voz de Deus, né? Amém. Através do saudoso pastor Joaquim Gonçalves. Mas às vezes, irmãos, eu ouvi expressões assim, olha, eu não dou conta de ouvir a voz dele mais. O pastor Adil lembrou muito bem aqui, falando do encontro, dos encontros. Pessoas, irmãos, sem conhecimento de nada a respeito dos encontros, tomou decisão. Nunca nem foi lá. Agora, porque ouviu um desafeto, creu e desprezou o ministério. Não dá conta nem de ouvir mais a voz do saudoso pastor Joaquim. Mas nós damos conta, né? Nós amamos ouvir a voz do saudoso pastor Joaquim. Contribuiu e continua contribuindo para nós também. Mas veja aqui, agora não é mais assim, você faz uma chamada de altar, são poucos os que respondem. Poucos. Mas irmãos, a questão do tempo. Há algo errado em alguma parte, porque continua fazendo a mesma coisa, continua sendo o mesmo evangelho. A mensagem não mudou desde que ela chegou aqui. Não mudou. Isso aqui não mudou, não. Se mudou é para melhor. Não é verdade? É bom, irmãos, a gente ver isso aqui, porque isso aqui dá segurança para nós. Aleluia! Isso dá segurança para nós. O evangelho continua sendo o mesmo. Eu apenas comecei com a nua, crua palavra de Deus e desde então eu permaneci exatamente nela. Glória a Deus. A gente, irmãos, espelha muito do nosso profeta. Ele não era um volúvel, era um homem seguro. Não era um homem que era levado por qualquer vento. Quando ele
deu ouvidos à sua sogra, pagou um preço muito alto, não foi? Agora não, agora é só Jesus. O que Jesus falar para mim, eu falo para o povo, né? E a gente agradece muito a Deus por isso. Mas, irmãos, concluindo aqui, o profeta fala aqui que as pessoas não estão mais preocupadas com o arrebatamento, com este grande evento, que a gente sabe que está mais próximo do que nunca. Os sinais, não tem como a gente ignorar os sinais. Israel, em sua terra, é um grande sinal. O Elias, de Malaquias 4, já veio, pregou a sua mensagem. O profeta fala, quando João Batista veio, ele foi o precursor. Depois que ele concluiu o seu ministério, então o precursado veio, o Senhor Jesus. O precursor da segunda vinda já veio, já pregou a sua mensagem. O que nós estamos aguardando agora? Se não o retorno físico do Senhor para nos levar daqui? Cada dia que passa, irmãos, fica pior. Você vai no hospital, misericórdia, você sai de lá triste. Hospitais abarrotados de pessoas ali. Você chega num quarto de hospital para visitar um irmão, está uma televisão bem na frente, assim, ó. Aqueles programas imundos, aquelas propagandas insinuantes. A gente sabe quem colocou aquela televisão ali, foi o diabo. Foi o diabo, para tentar enganar a pessoa, tirar a atenção da pessoa. Não vai muito adiante esse mundo. É um hospital para pestilentos. Nós não estamos felizes aqui. O que traz felicidades para nós aqui é Cristo. E mais nada. A nossa alma, irmãos, vive constantemente dizendo Maranata. Maranata. Você pode ter o que você quiser, pode ter bens materiais aqui em abundância, rico, milionário, mas se a sua alma não está alimentada, é pobre, é como um mancebo de qualidade. Rico, 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 pobre. A única coisa que sobrou para ele no fim da jornada foi inferno. Mas, irmãos, isso aqui nos preocupa. A integridade espiritual de nossa alma. É você quem vai responder por ela. O que é que você fez com a sua alma? Você alimentou ela, você cuidou dela, você zelou dela. Cada um responde por si. Mas, resumindo, é isso aqui. Por que não existe a preocupação como existia? Eu creio que a razão pela qual não existe tal preocupação como havia é porque não estão convencidos como estavam. Porque sabe quem que nos convence? É o Espírito. Ele convence o pecador do pecado. Pois é. Você tem que estar convencido antes que possa estar preocupado. Porque, irmãos, ainda há certas coisas no nosso meio, no meio da mensagem, né? Que às vezes até preocupa a gente. Fala, meu Deus, será que essa mensagem que eu prego para essas pessoas não promove um novo nascimento? Porque tem coisas, nós temos as nossas falhas humanas que não tem como tirar. Enquanto a gente viver aqui, nós vamos ter
falhas humanas. Mas nós temos um sumo sacerdote no trono da misericórdia, que apaga, que elimina o nosso pecado. Mas tem coisas, irmãos, que a gente pensa assim, meu Deus, por que será que esse irmão está fazendo isso, essa irmã está fazendo assim? Seria um espírito de rebeldia? Depois de tanto ensinamento que nós temos? Seria isso aqui, ignorar que nós estamos a um passo de sair daqui? Porque se você não está convencido, você não preocupa. Tem que estar convencido. O Espírito, irmãos, nos convenceu de que nós estamos no que é verdadeiro. Isso aqui a gente não varia, a gente crê de coração. Talvez eu não seja verdadeiro, mas essa mensagem é verdadeira. Ela é pura. Ela é Deus em forma de letra. Ela é Deus em forma de letra. Então veja que há algo errado. Você tem que estar convencido antes que você possa estar preocupado. Porque, irmãos, muitas pessoas não podem compreender isto. Ele diz assim, é o amor é disciplina. O amor é disciplina. Você deve disciplinar o povo. Isso aqui é para nós. Você deve disciplinar o povo se você os ama. Mas a correção, ela não traz gozo na hora. Às vezes a pessoa fica triste, fica machucada. Só depois é que a pessoa vai entender, graças a Deus, que eu fui corrigido, corrigida. Deus me evitou de cair num buraco. Deus me tirou daquela área de perigo. Veja, você deve disciplinar o povo se você os ama. Se a sua filhinha estivesse ali assentada, ali fora, como eu disse esta manhã, fazendo bolinhos de barro, e você realmente a ama, você a tiraria do meio da rua. Agora, parece que a gente vê muitos irmãos aí fazendo bolinho de barro na rua, no perigo. A gente precisa atentar, irmãos, para isso. Uma coisa nós devemos orar, colocar em nossas orações, Senhor, me dá discernimento, porque se eu tiver discernimento, se o Senhor me der discernimento, eu vou conseguir separar o certo do errado, o falso do verdadeiro. Porque se a gente não tem discernimento, tudo bem, uma criancinha não tem noção de perigo, mas a gente não pode estar brincando com fogo. Uma vez eu vi ali na Avenida Paulista um equilibrista, ele colocou um cabo de aço num prédio, no outro ali assim, não sei quantos metros dá ali a Avenida Paulista, mas é muito grande, e ele passou ali, atravessou a Avenida Paulista em cima de um cabo de aço, segurando uma vara assim, para equilibrar. Eu digo, meu Deus, esse homem só tem uma vida, e ele fica brincando com ela. Se cai dali, acabou, né? Agora, por que fazer isso? Se a gente deve preservar a nossa vida. Irmãos, e a gente foi chamado para isso. Você tem que valorizar a sua fé. Você tem uma fé que foi dada aos santos. Essa é a fé de Jesus Cristo. É a fé de Abraão, é a mesma fé, é uma só fé.
Agora o diabo quer tirar isso de você. Quando a gente perde a fé, acabou. A gente se torna um incrédulo. E o diabo quer tirar isso de você. Valorize essa fé que Deus colocou no seu coração, porque o diabo sabe o valor dela. O diabo sabe. Então precisa disso aqui, de uma preocupação, para a gente sair dessa área de risco. Por que ficar numa área de risco se você tem um lugar seguro? Não brinque, irmãos, com a sua fé. O diabo está interessado nela, ele compra, ele troca. O que você quiser, ele dá a troco da sua fé. Ele dá fama, dinheiro, mulher, e tudo mais ele dá. Desde que você sacrifique a sua fé. E às vezes a gente percebe que a fé, em muitos casos, é a primeira a ser sacrificada. Sacrificar a fé. Perdeu, acabou. Se ela vai brotar outra vez, eu não sei. Mas valorize isso que chegou a você, sem a gente buscar. Nós não buscamos esta mensagem. Ela chegou para nós. Ela chegou para nós. Veja que, se você realmente o ama, você a tirará do meio da rua. E se sua esposa dissesse assim, John, alguém, seja lá qual fosse o seu nome, olha, você simplesmente a deixa sair com outro homem. Já pensou? Uma mulher sair com um colega de trabalho num carro para trabalhar, ficar dias fora. Já pensou? Uma mulher casada fazer isso? Eu estou falando de caso real, isso aqui. E seu marido? Meu marido, ele fica em casa. Eu não vou sacrificar meu trabalho por causa de casamento, de família. Irmãos, o que se espera? Entrar num carro, ficar uma semana fora com um colega de trabalho, hospedando em hotel e outras coisas mais. O que pode se esperar? Mas esse é o tempo que nós estamos vivendo. Eu citei poucos dias atrás. Nós não estamos no jardim do Éden, como estava Adão e Eva. Nós estamos no Éden de Satanás. Éden satânico. E nós vamos vencê-lo aqui. Nós não precisamos fazer um condomínio aí fora e viver só entre nós lá, como já tentaram fazer. Nós somos mais do que vencedores. Aqui no terreno de Satanás. Vencendo vem Jesus, através de você, através da igreja. Prova disso é que você está aqui. Quantas vezes o diabo já tentou derrubar você, irmão? Não consegue. E se você escorregar, Jesus levanta. E a gente vai. Nós vamos chegar lá. Um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Mas eu vou concluir agora, pastor Adil. Veja só. Eu não creio que nenhuma irmã tem coragem de fazer isso. Eu não acredito. Eu não acredito. A menos que já perdeu a cabeça já, né? Fazer isso aqui. Porque tem, irmãos, como foi falado ontem, o trabalho insalubre para a nossa fé, tanto para o homem quanto para a mulher. Tem trabalho, tem comércio, que é insalubre. Você corre risco. Corre risco.
Porque, irmãos, um irmão falou para mim, falou, pastor, sair por aquela porta ali não é difícil, não, virar as costas para o ministério e ir embora. Ele falou, o problema é voltar depois. Ele falou, eu sei o que eu estou passando. Lutando, tentando voltar. E parece que os demônios fecham, põem tranqueira para mim não voltar. Eu falei, irmão, enquanto houver desejo de você voltar, é porque tem chance para você. Nós vamos orar por você. Mas veja, eu vou deixá-la fazer isto. Irmão, você seria um marido de argumento pobre. Ela deveria largar de você e arranjar alguém que a ame. Mas depois ele corrige isso aqui. Que tome conta dela. Eu não quis dizer isso dessa forma, porque, veja, você não pode fazer isto. E a pessoa, a mulher, fazer o que quer fazer? Faz o que quer. Aí teria, irmãos, que ser, ou ser uma ovelha mesmo. Eu não sei como é que faz. Eu não tenho essa experiência, né? O pastor Adil perguntou pela minha esposa, eu falei, minha esposa é uma ovelha mesmo. E é mesmo, né? Uma ovelha. Não é aquela que vive reclamando, muito embora tenha direito, né? Mas não reclama. Não reclama, mas eu fui a escolha dela, né? Ela que me escolheu, foi mesmo, literalmente. Quando a gente congregava ali na Rua da Figueira, aí ela falou para a irmã Isabel Reina, o senhor lembra dela? A irmã Isabel Reina, partiu, né? Aí ela falou, irmã Isabel, fala para aquele irmão lá, o irmão Limeira, eu gostaria de conversar com ele. Aí ela falou para mim, falou, irmão Limeira, a irmã Rosa queria falar com você, mas eu pensei que era outra Rosa. Nossa. Aí quando me apresentou ela, eu falei, mas não, eu achei que não era essa aqui, né? Aí eu falei, eu achava que era essa aqui, né? E aí, graças a Deus, Jesus vindicou o nosso casamento. Foi vindicado mesmo. A Rosa te conquistou. Eu tenho 3 rosas. Eu tenho a minha esposa, minha mãe, que é Rosa também, e a Rosa de Saron. Cheio de rosas. Aí eu me lembro que o senhor falou para mim, irmã Rosa agora escolheu um cravo. No meu casamento o senhor falou isso. Foi? A irmã Rosa escolheu um cravo. Oh, meu Deus. Mas é isso aqui, irmãos, veja. Mas aonde eu estou tentando chegar o que seria se Deus tivesse dito a Eva, ora, Evinha, você sabe que você é minha filha, e você não tencionava fazer aquilo? Não. Claro que ela não tencionava fazer aquilo. Certamente que não. Mas ela fez. E recebeu o pagamento. O salário do pecado é a morte. E recebeu. Não é assim. Por isso, irmãos, vamos dar atenção aos avisos, às advertências do Senhor, através da palavra. Não peite, vamos dizer assim, não peite o pastor, o ministério. Respeite, considere. O profeta vai falar aqui, mas eu não vou falar. Tem ovelha que você abra a porta do curral e fala assim, ovelha, se você quiser ir em tal lugar, pode ir. Vai lá, você está precisando fazer. Arejar um pouco, vai lá. Ela não vai. Mas tem outras que não precisa você mandar. Ela está assim como aquela novilha que o profeta fala na mensagem, escolhendo uma noiva, orelha em pé assim, procurando uma brecha para sair. Lamentavelmente, irmãos, é assim. Agora, a gente tem que conviver com isto.
amar os nossos irmãos, mas não tem como você ignorar que não é assim, porque é assim. Então, valorize isso, porque Eva ignorou uma pequena palavra. Veja aqui, ela o fez, e ainda vemos o resultado daquilo, mas vê você, ele a amava, ele tinha que guardar a palavra para ela, e Deus tem que guardar a sua palavra para nós. Guarda, nos dois sentidos, seja para o bem, seja para o mal, porque tudo resume nisso aqui, irmão. Deus enviou os profetas, apóstolos, mensageiros, até hoje, para mostrar para o povo os dois caminhos. Tudo resume nisso aqui, ó. Está um caminho aqui, outro aqui. Ele coloca você aqui na bifurcação. Agora é com você. Se você escolher o caminho estreito, te ajudo. Eu cuido de você, eu dou graça para você. Agora, o caminho largo está aí. Está aí, você sabe onde é que você vai chegar. Sempre mostrando, irmãos, as duas coisas. O benefício de obedecer e o prejuízo de desobedecer. E assim a gente vai aprendendo, como falou aqui o irmão João Moreira, né? A gente aprende até na hora da morte, né? Veja, vê você, ele a amava, ele tinha que guardar a sua palavra. E Deus tem que guardar a sua palavra para nós. Então devemos obedecer a sua palavra, porque o obedecer é melhor do que sacrificar para Deus. Obedecer. Que o Senhor nos dê esse espírito, irmãos, de obediência. E quando obedecemos a sua palavra e o vemos então vindicar o que ele disse que ele faria, então estamos convencidos de que a palavra é correta. Eu encerro aqui, pastor Adil, terei mais alguma coisinha aqui, mas eu não vou falar. Passo para o senhor aqui, agradeço pela paciência de vocês. E a gente não tem, o que a gente dá, o que a gente tem, né? Não adianta eu querer enfeitar, porque eu não tenho nada além disso. Peço que vocês se lembrem da gente em oração. E Deus vos abençoe grandemente a vocês. Amém. Graça maravilhosa, né? A igreja que chora, a igreja que ora, essa está realmente convencida, né? Essa está preocupada com o arrebatamento. Essa está preocupada com o novo nascimento, com o batismo com o Espírito Santo. É para cantar de novo, irmão. Irmão Jonas e irmão Natanael.